Sejam bem-vindos ao Planeta Futebol. No episódio de hoje, vamos explorar a complexa e conturbada trajetória de Antony no Manchester United. Chegando com grande expectativa como a segunda contratação mais cara da história do clube, Antony rapidamente se tornou uma figura controversa. Com lágrimas, acusações de violência doméstica e um desempenho decepcionante em campo, a jornada do brasileiro tem sido um verdadeiro pesadelo. Vamos mergulhar fundo em sua história, desde o início promissor até a dura realidade de hoje, onde é visto como um dos maiores desperdícios de dinheiro da Premier League. Analisaremos os números, os momentos mais críticos e as reações do público e da imprensa. E, claro, vamos discutir o que o futuro reserva para Antony e quais seriam os melhores caminhos para ele recuperar seu futebol. Vamos nessa e acompanhem todos os detalhes dessa história. Lágrimas, alegações de violência doméstica e uma seca de gols que durou mais de um ano. Antony é visto pelos ingleses como a pior contratação da história da Premier League. Apelidado de palhaço pelo ex-jogador do United, Paul Scholes, Antony tem sido alvo constante de chacotas. A situação de Antony na Inglaterra é mais complicada do que parece. Ele chegou ao Manchester United como a segunda contratação mais cara da história do clube. Seu início foi promissor, alcançando um feito inédito, marcar gols nos 3 primeiros jogos. As expectativas eram altas, mas tudo desmoronou rapidamente. Antony passou de estrela a motivo de piada entre os ingleses. Até fevereiro do ano passado, Antony havia completado apenas 10 dos 31 dribles que tentou, uma taxa de sucesso de apenas 32%. Os defensores já conhecem seu estilo de jogo, apesar de ele não chegar com frequência ao gol adversário. Antony ficou incríveis 1 ano e 11 dias sem marcar um gol sequer na Premier League. Seu último gol foi na temporada passada contra o Nottingham Forest. Nesse intervalo, ele só conseguiu marcar na FA Cup contra o Newport County, da 4ª divisão inglesa, e contra o Liverpool. Ele só quebrou esse jejum na temporada atual, mais de um ano depois. Se alguém pensava que esse gol seria um novo começo, a derrota do United no jogo seguinte mostrou o contrário. Jogando pela direita, ele deu apenas 30 toques na bola contra o Crystal Palace. Não conseguiu fazer um único toque dentro da grande área. Não completou um drible sequer e não fez nenhum passe importante. Isso resultou em sua substituição aos 60 minutos, quando o United já perdia por 3-0. Antony terminou a temporada atual com 43 jogos disputados, apenas 3 gols e uma assistência, sendo apenas um gol na Premier League. Foi um ano para esquecer. Ele não foi relacionado para 8 jogos e sequer entrou em campo em 6. O United pagou uma fortuna por ele, fazendo dele o 13º jogador mais caro da história do futebol na época. Antony virou motivo de piada na Inglaterra por usar frequentemente um drible característico, um duplo giro na bola, sem utilidade alguma. Ele foi chamado de palhaço por Paul Scholes depois de girar 720 graus com a bola e errar um passe para frente. Scholes comentou que Antony precisa de um nocaute para acordar. Após o jogo, Ten Hag afirmou que iria corrigir o jogador, explicando que truques são bons desde que sejam funcionais. Antony, no entanto, não gostou das críticas e postou no Instagram que é conhecido por sua arte e não vai parar de fazer o que o levou até ali. Antony é considerado uma das piores contratações da história da Premier League, sendo visto como o maior desperdício de dinheiro do campeonato. Ele perdeu incríveis 53% de seu valor de mercado nos últimos anos. Apesar de Ten Hag acreditar no jogador, às vezes ele passa dos limites. Em fevereiro, Ten Hag colocou Antony em campo faltando apenas 30 segundos para acabar a partida, no dia do aniversário do jogador. Isso o deixou muito triste, a ponto de os adversários irem consolá-lo. Ten Hag tentou fazer o mesmo com Cristiano Ronaldo, que se recusou a entrar em campo. A má forma de Antony nesta temporada tem uma explicação: as acusações de violência doméstica. Em março, sua ex-companheira Gabriela alegou que foi atacada por ele em 3 ocasiões distintas, incluindo agressões enquanto estava grávida. Antony negou essas acusações, mas foi afastado pelo United por quase 3 semanas para responder às denúncias. Embora tenha sido reintegrado ao elenco, as investigações continuam. Antony está visivelmente abalado, e isso reflete em seu desempenho. No jogo contra o City, ele entrou nos minutos finais e, frustrado após ser driblado 2 vezes por Doku, chutou o jogador e foi para cima dele. Em outro jogo, Antony ficou furioso com Ten Hag ao ser movido para a lateral esquerda, mas conseguiu marcar contra o Liverpool. Na semifinal da Copa da Inglaterra, Antony provocou os jogadores do Coventry após o United sofrer um empate. O comportamento do brasileiro gerou mais críticas da imprensa inglesa, que o chamou de jogador de 2ª divisão. O Manchester United já se prepara para sofrer um prejuízo milionário na venda de Antony na próxima janela de transferências. A mídia inglesa indica que a paciência do clube acabou e eles ouvirão ofertas pelo jogador. Antony, Casemiro e Christian Eriksen são apontados como os 3 jogadores que serão disponibilizados para transferência.
O United pretende reduzir a massa salarial para sua reconstrução. Com todos esses acontecimentos citados acima, Antony perdeu espaço na seleção brasileira e não foi mais convocado. Ele chegou a participar da Copa de 2022, porém, não foi mais chamado para defender a amarelinha. Segundo o Daily Mail, o United sabe que terá dificuldade em recuperar ao menos metade dos 86 milhões de libras pagos por Antony, ou seja, 43 milhões de libras. A disposição do clube em aceitar uma perda tão grande demonstra o nível de decepção com o jogador. Os talentos emergentes Garnacho e Diallo podem substituir Antony. Agora quero saber a sua opinião. Qual seria o melhor destino para Antony recuperar seu bom futebol? Deixe seu comentário. E assim encerramos mais um episódio do Planeta Futebol. A trajetória de Antony no Manchester United é uma história cheia de altos e baixos, marcada por grandes expectativas e muitos desafios. Esperamos que tenham gostado da análise e das informações detalhadas sobre a situação do jogador. Não esqueçam de deixar seus comentários sobre qual destino vocês acham que seria ideal para Antony recuperar seu futebol. Queremos ouvir a opinião de vocês. Se você gostou do vídeo, deixe seu like, compartilhe com seus amigos e inscreva-se no canal para não perder nenhum conteúdo novo. Nos vemos no próximo episódio. Até mais e obrigado por assistir!